disciplina de letramento para estudantes cegos e com baixa visão. Nessa unidade, nós teremos uma dinâmica diferente em relação à videoaula. Então, a parte teórica da disciplina, ela será contemplada apenas nas leituras, e aqui a gente vai ver alguns conhecimentos práticos. Então, alguns conhecimentos básicos sobre o Braille, o sistema Braille, e alguns conhecimentos básicos sobre o Soroban. Então, o conteúdo da disciplina dessa unidade, ela se destina a discutir o letramento das pessoas cegas. E lá, durante a disciplina, vai estar descrito, né, que o principal sistema de leitura e escrita das pessoas cegas é o sistema Braille e que existem alguns desafios na alfabetização do aluno cego. Além de existir fases pré-Braille, que a gente vai estar discutindo ao longo da nossa videoaula. Então agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre o sistema Braille. Então, o sistema Braille, ele é um código, né? E ele é o código de leitura e escrita das pessoas cegas. Como a gente tinha visto, sempre que a gente tiver um aluno cego, a gente tem que considerar os sentidos remanescentes. Então, se ele não consegue ter acesso à leitura e escrita por meio visual, a gente transforma esse meio visual em um meio tátil. E é isso que o sistema Braille faz. Então, a partir da combinação de 6 pontos, a gente consegue representar todo o código gráfico nessas combinações. E é um pouquinho sobre o sistema Braille que a gente vai ver agora. Ele foi descoberto por Louis Braille. Ele era um aluno cego que estudou na primeira instituição de educação de pessoas cegas do mundo, que se localizava em Paris. E durante os seus estudos, ele procurava algum método mais adequado para a leitura e escrita de pessoas cegas. E ele teve conhecimento sobre um método de leitura e escrita utilizado em guerras. Então, durante as guerras, eram repassadas mensagens durante a noite por um sistema tátil. E a partir do conhecimento desse sistema tátil, Louis Braille propôs algumas adaptações e criou-se o sistema Braille, que é utilizado até hoje como sistema código, né, de leitura e escrita. Então, a unidade básica do Braille é chamada de cela Braille, que é essa cela aqui. Ela é dividida em 2 colunas e tem 6 pontos dispostos nessa coluna. Então, é muito importante que ao alfabetizar uma criança cega, você desenvolva a lateralidade. Por quê? Porque esse aluno ele vai ter que saber localizar esses pontos dentro dessa cela. Então, os pontos eles são distribuídos dessa forma. A coluna do lado esquerdo é o ponto 1, 2 e 3 e a coluna direita 4, 5 e 6. Então, a combinação desses pontos vai codificar todo o alfabeto, que a gente vai se restringir ao alfabeto e números. Então, aqui tem o alfabeto Braille, então vamos só começar aqui para a gente perceber como essas combinações. Então, a letra A, ela corresponde ao ponto 1. Então, quando tiver uma cela que só tiver o ponto 1 representado, eu estou codificando a letra A. A letra B, o ponto 1 e 2. A letra C, 1 e o 4. E agora eu vou passando aqui letra por letra para a gente ir acompanhando. Isso aqui é uma combinação matricial. Então, quando eu quero, como no exercício que foi solicitado para vocês na unidade, então quando eu quero representar matricialmente essas combinações, eu vou colocar os números que correspondem à localização dos pontos. Então, um exemplo, a letra L. A letra L é o ponto 1, 2 e 3. Então, L, vocês vão colocar lá 1, 2 e 3. Depois vocês vão ver todas as localizações para responder o exercício. Então, aqui a letra A. Então, a letra A é o ponto 1. A letra B, ponto 1 e 2. Letra C, 1 e 4. Letra D, 1, 4 e 5. Letra E, 1 e 5. Então, vocês têm que lembrar daquelas posições. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 e 5. F, 1, 2 e 4. G, 1,
2, 4 e 5. H, 1, 2 e 5. I, 2 e 4. J, 2, 4 e 5. E K, 1 e 3. Por que eu parei aqui? Quando eu vou disponibilizar, né, o alfabeto Braille. Então, quando vocês chegarem ao J, a gente chama de primeira ordem. A primeira ordem, vocês podem notar, se eu voltar aqui, que nós só usamos os 4 pontos superiores para representá-las. A segunda ordem, nós iremos usar também um ponto inferior dessa última linha. E sempre a gente acrescenta o ponto 3. Então, é a mesma combinação de A a J, só que acrescido do ponto 3. Então, aqui, ó, o K é o mesmo que o A, só que eu acrescentei o ponto 3. O L é o mesmo que o B, que é 1 e 2, só que eu acrescentei o ponto 3. Então, as próximas 10 letras, todas vai ser igual à primeira ordem, que é de A a J, acrescido do ponto 3. Então, L, né? M é o C, 1 e 4, acrescentado do ponto 3. N, 1, 3, 4 e 5. O, 1, 3 e 5. P, 1, 2, 3 e 4. Q, 1, 2, 3, 4 e 5. R, 1, 2, 3 e 5. S, 2, 3 e 4. T, 2, 3, 4 e 5. O U, a gente começa a terceira ordem, que também existe uma lógica para a gente conseguir memorizar, né, o alfabeto Braille. Então, a terceira ordem eu vou usar como referencial a primeira ordem, só que eu vou acrescentar o ponto 3 e o ponto 6. Então, ó, o U já é a letra A novamente, só que eu acrescento o ponto 3 e 6. O V é o B, que é o 1 e o 2 acrescentado do 3 e 6. O W é a letra... O W ele foge um pouco da regra, porque o sistema Braille ele foi elaborado, né, por Louis Braille, que era da França, e na França não tinha a letra W. Então ele é o único que foge um pouco, mas a combinação da letra W é o ponto 2, 4, 5 e 6. E aqui continua a combinação, que aí é o C, que é o ponto... Aqui seria o C, né? 1 e 4, acrescentado de 3 e 6, o X. O Y, ponto 1, 3, 4, 5 e 6. E o Z, ponto 1, 3, 5 e 6. Aqui a gente viu o alfabeto, né, em tamanhos didáticos para aprendizagem de videntes. Lógico que vocês não usariam, né, uma apresentação de PowerPoint com um aluno cego. Mas no caso, os tamanhos reais do Braille, eles estão representados aqui, e ele é que a gente chama de Braille em tinta, né? E aqui é o Braille da forma convencional. Então vocês podem observar que tem os mesmos pontos com as letras, e aqui já está organizado na forma das ordens. Então, a primeira linha é a primeira ordem, que é de A a J, a segunda linha, a segunda ordem, e a terceira linha, a terceira ordem. Além de sinais simples, como a gente viu até agora, o Braille ele pode ser representado por sinais compostos. Então, eu posso usar duas celas para representar um único signo, que é o que a gente vai ver agora. Então, esse aqui a gente chama de sinal de número. Então, o sinal de número, ele corresponde aos pontos 3, 4, 5 e 6. Quando eu quero escrever um número, eu vou usar o sinal de número e uma outra cela. Então, de A a J, aquela primeira ordem, são os números. Então, A é o número 1, quando ele estiver precedido do sinal de número. B é o número 2, C é o número 3, D é o número 4 e assim até o J, que é o 0. Então, aqui, né, eu quero escrever o número 1. Então, eu coloco o sinal de número, 3, 4, 5 e 6, e depois coloco o que corresponde à letra A.
Então, o ponto 1. E eu estou representando aqui o número 1. Então, se tem o sinal de número antes, isso aqui já não é compreendido mais, não é lido mais como uma letra, mas sim como um número. Número 2, né? Então, sinal de número e a letra B. E se eu quiser representar um número maior, né? Aqui o número 14. Então, eu vou usar o sinal de número, a letra A e a letra D, que aí corresponde ao 4. Então, aqui eu tenho representado o número 14 e assim por diante. Sempre que eu for representar um número, eu vou usar as celas, agora que a gente vai ver os instrumentos de escrita, né, do Braille, eu vou usar as celas uma ao lado da outra, sem espaço. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, o número 100, eu colocaria sinal de número, o número 1, que é a letra A, e 2 J's, que o J representa o 0. Então, seria sinal de número 1, A, J e J. Então, eu teria escrito número 100. Além disso, outro sinal composto muito usado, que aqui a gente só está tendo alguns conhecimentos básicos mesmo sobre o Braille. Então, outro sinal muito usado é o sinal de maiúsculo. Então, a gente usa o sinal 4 e 6 para representar maiúsculo. Como que isso funciona? É como se fosse um sinal de número, então é um sinal de maiúsculo. Então, esse sinal de maiúsculo, ele sempre precede a letra que eu quero indicar que está em maiúsculo. Então, se eu quero escrever A em maiúsculo, eu coloco o sinal de maiúsculo, que é 4 e 6, e coloco a letra A. Da mesma forma com todas as letras. E aqui é interessante ressaltar que o sistema Braille, ele segue as mesmas regras da língua portuguesa. Então, se eu vou escrever o meu nome, né, Vanessa, nome próprio, a primeira letra é com letra maiúscula. Então, eu tenho que representar que o W está em maiúsculo. Então, eu vou usar sinal de maiúsculo, W e depois A, N e as outras letras normalmente. E quando eu quero representar, por exemplo, uma sigla, que toda a palavra está em maiúsculo, eu sempre uso um sinal de maiúsculo antes de cada letra. Então, eu vou usar um sinal de maiúsculo antes do C, depois um antes do I, depois um antes do A? Não. Existem algumas regras, né? E aqui a gente vai mostrar. Quando a gente quer representar uma sigla, que a palavra esteja toda em caixa alta, ou se a gente quer destacar uma palavra e colocar ela toda em caixa alta, eu uso 2 sinais de número antes da palavra. E o restante da palavra eu escrevo, eu codifico com os sinais do alfabeto. Então, sinal de maiúsculo, C, I, A, CIA. E assim por diante. Os instrumentos de escrita Braille são o reglete, que eu vou estar mostrando para vocês, e a máquina Braille. O reglete, ele tem uma particularidade. Por quê? Porque o reglete, quando a gente utiliza ele, a gente vai pressionar, né, a punção, que eu vou estar mostrando agora para vocês, e o ponto ele vai ser registrado no inverso da folha. Então, quando acontece isso, eu preciso pensar que se eu registro o ponto 1, ele vai estar no inverso, quando eu virar a folha, vai estar registrado, na verdade, o ponto 4. Então, a leitura em Braille ela é feita de forma convencional, então da esquerda para a direita. Mas a escrita no reglete ela é feita ao contrário. Ela é feita da direita para a esquerda. Então, se eu vou iniciar a minha escrita da direita para a esquerda, eu tenho que considerar que por isso é importante a questão da lateralidade. Eu tenho que considerar que a minha primeira coluna é a coluna da direita. Então, aqui eu vou considerar que sejam representados o ponto 1, 2 e 3 e de cá 4, 5 e 6. E como que é essa reglete? A reglete, ela existe de vários modelos, é feita de vários materiais, mas essa é a mais comum, né? Que a gente tem aqui a reglete. E cada quadradinho desse aqui é uma cela, daquelas que a gente estava falando ali, mostrando em tamanhos didáticos. Essa aqui é a mesa, é chamada de mesa.
E aqui é a punção, que é como se fosse o meu lápis e aqui o meu caderno, né? O caderno do aluno cego. Então, eu vou colocar aqui o reglete, encaixar ele nesses pontos. Vou abrir. Aqui eu vou abrir também. Vou encaixar a folha. E vou fechar. Quando eu fecho, dá um clique, que a folha ela fica marcada. Por quê? Porque se eu precisar tirar e colocar de novo, eu tenho que colocar justamente onde furou a folha. Vou fechar a reglete. E como eu disse, para escrever na reglete, eu tenho que escrever da direita para a esquerda. Então, por exemplo, se eu vou escrever a letra A. Então, eu vou vir aqui na primeira célula. Aqui, o lado direito vai ser o meu lado, que eu vou considerar ponto 1, 2 e 3. Então, se eu quero escrever a letra A, eu vou pressionar aqui na célula correspondente ao ponto 1. Vou escrever a letra B, eu pulo uma célula, porque da mesma forma que eu falei, né, que segue as regras da língua portuguesa, então quando eu vou escrever o alfabeto eu solto um espaço, então no braille eu pulo uma célula. Então se é o B, eu vou colocar aqui, né, ponto 1, vou pressionar ponto 1 e ponto 2. Aqui, pulo de novo, vou escrever o C, então ponto 1, que é do lado direito, e ponto 4. Agora, só para mostrar para vocês, vamos ver, né, porque eu não estava filmando aqui na mesa, se escreveu. Então, eu tiro. E aqui, eu escrevi A, B e C. Então agora, né, eu vou mostrar para vocês alguns recursos para o letramento do aluno cego. A gente continuando, né, com a reglete. Então aqui, se vocês tiverem nas escolas de vocês salas de recursos, principalmente a tipo 2, mas às vezes na tipo 1 também tem, vocês podem encontrar regletes e treinar um pouquinho, né, tentar escrever alguma coisa em braille. Assim que vocês... Então, cada linha aqui corresponde a uma linha. Então, quando eu termino a linha, eu vou passar para a linha de baixo. E quando eu terminar toda a reglete, eu vou tirar a reglete e passar só a régua para os dois furinhos de baixo. Então, eu não preciso tirar a folha. Eu só tiro a régua. E aí eu vou mudando ela de posição de acordo com os orifícios que tem aqui na mesa. A escrita na reglete ela é um pouco mais complicada por conta de ter que escrever da direita para a esquerda. Mas o aluno que está sendo alfabetizado em braille, ele não vai ter dificuldades com isso. A dificuldade é a gente que já é alfabetizado em tinta. O aluno que está sendo alfabetizado, para ele isso aqui vai ser comum, ele já vai começar a ser alfabetizado sabendo que ele tem que ler da esquerda para a direita e escrever da direita para a esquerda. Então isso para ele vai ser natural. Além da reglete, a gente tem a máquina de escrever braille. No caso da máquina é mais fácil, né, a escrita e é mais rápida. Mas assim como um aluno, primeiro, ele precisa aprender a escrever no caderno, um aluno sem deficiência, para depois utilizar um computador, as fases da alfabetização braille, ela segue essa mesma lógica. Então, primeiro, o aluno ele tem que desenvolver as habilidades de escrita na reglete para depois ele passar para a máquina braille. Então, a máquina braille, aqui a gente vai ter algumas teclas, né? Tem então a tecla, essa aqui vai corresponder ao ponto 1, 2 e 3, e do lado de cá 4, 5 e 6. Aqui no meio é o espaço. Então, insere a folha e aí a gente vai escrever, por exemplo, a letra A. Se eu quero escrever a letra A, eu vou pressionar apenas a tecla que corresponde ao ponto 1. Quando essa máquina ela está sem uso há algum tempo, então as teclas estão um pouco enferrujadas.
enferrujadas, então eu não vou conseguir teclar com o dedo correto. Então aqui, né, eu vou colocar a letra A. 2 passos. Quero representar a letra B. Eu vou pressionar as teclas que correspondem ao ponto 1 e 2 ao mesmo tempo, que é a letra B, como vocês podem conferir aí no alfabeto. 2 passos. Letra C, ponto 1 e 4. 2 passos. Letra D, ponto 1, 4 e 5. Então tem que ser todas juntas. 2 passos. Letra E, ponto 1 e 5. 2 passos. Então é bem mais simples a escrita na máquina Braille do que na reglete. Aqui eu vou mudar a folha, né? Eu vou colocar ela, mudar a linha. Aqui eu volto a minha ponteira. E acho que é só isso mesmo aqui dos botões. Isso. Todo material que tiver escrito em tinta, ele vai ter que ser disponibilizado para o aluno cego em Braille. Então aqui eu tenho um livro Braille, né? Ele é Braille e ampliado, então aqui ele serviria tanto para um aluno com baixa visão quanto para um aluno cego. Então aqui está tudo escrito em Braille, que está representado. As figuras, ela tem textura. Então a gente tem sempre que pensar nessas vias alternativas, transformando tudo que é visual para tátil. Então cada cor aqui ela tem uma textura diferente para representar que está mudando de cor. Então esses são livros em Braille. E a gente tem que considerar que normalmente o aluno cego, ele chega na escola sem ter nenhum tipo de contato com a escrita, né? Então, para iniciar a alfabetização, a gente vai ter que considerar que ele, inclusive, não sabe nem mesmo a direção, como é a escrita, né? A direção que se lê da esquerda para a direita, como se organiza a escrita, que é em linhas, que é de cima para baixo, tudo isso vai ter que ser ensinado. Esse material que eu estou mostrando para vocês é um material de alfabetização do Instituto Benjamin Constant. Ele é um instituto de referência no Brasil para a educação de pessoas cegas. E caso vocês tenham um aluno cego na escola, vocês podem solicitar via ofício esse material para a instituição. Então, esse aqui chama Dedinho Sabido, né? Então, isso aqui foi uma atividade que foi feita em um curso de alfabetização Braille. Então, o aluno ele vai começar. Primeiro, você tem que perguntar: o que você está identificando nessa folha? Então, ele vai falar uma linha ou como ele fosse expressar. E aí, você vai explicar: uma linha. Coloca um adesivo do lado esquerdo da linha. Então, aqui começa o desenvolvimento das habilidades de lateralidade para escrita Braille, né, e para leitura Braille, que tem que ser desenvolvida com esse aluno. Aqui tem mais atividades, então coloca o adesivo agora do lado direito da linha. Aí vai explicar, olha, a leitura ela se inicia do lado esquerdo e termina do lado direito. Então aqui é o início e aqui é o final. Então coloca um adesivo no início e outro no final da linha. E aí vai aumentando a complexidade desse livro, mudar as linhas de lugar. Então aqui a linha já começa mais embaixo, coloca em cima, coloca embaixo. O professor tem que ir trabalhando essas atividades. Aqui já tem 3 linhas, coloca no final da última linha, coloca no início da última linha. E vai, aqui já tem, coloca uma no final, já tem mais linhas e outra uma no início e outra no final. E aí vai chegar um ponto, coloca um no início de cada linha. Vai chegar, isso aqui não vem assim, é o aluno que vai preenchendo esse livro. Essas são atividades pré-braille, que a gente chama. E vai tendo uma complexidade, porque isso aqui vai desenvolvendo o tato desse aluno. Então vai chegar um certo momento que ao invés de ter só pontinhos, igual aqui já tem espaço, ó. Que aí o que eu quero dizer para ele? Que a palavra, quando tiver uma palavra escrita, ela vai estar toda junta. E quando tiver um espaço, significa que eu iniciei outra palavra.
E existem atividades aqui que ao invés de estar só pontinhos, vai ter uma letra no meio da atividade. Deixa eu ver se eu encontro. É aqui, por exemplo, eu preguei em cima, né? Mas aqui é a letra U. Então, ele tinha que localizar onde tinha a letra U nessas linhas. Então, isso aqui é muito importante para desenvolver essa habilidade tátil do aluno. Além disso, esse material pré-braille, a gente tem esse material aqui, que também é do desenvolvimento da lateralidade, que é da fase da alfabetização, que ele vai indicar mais ou menos como é a forma das letras. Então, aqui tem um traço, então vai chegar um momento que ele vai representar as duas colunas. Então, aqui está representando praticamente a coluna esquerda do braille. Aqui já tá menorzinho. Esse material é de termoforme, ele tem uma textura, né? E já tem o que o professor tem que ensinar e também está escrito em braille aqui. Então, aqui representa que é uma linha reta. Aqui uma linha embaixo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem várias posições que vai ser trabalhada, que é a questão aqui, por exemplo. Vocês lembram que a letra S, ela é o ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Então, aqui, esse desenho, ele já indica mais ou menos o formato que vai ser essa letra. Então, ele vai ter mais ou menos esse formato se esses pontos forem interligados. Então, isso aqui é um trabalho muito importante de pré-braille. Além desse material, existem materiais para o trabalho com outras atividades. Então, aqui a atividade de conjunto, que pode trabalhar a quantidade, dentro, fora, limites. E todo esse material, ele pode vazio, né? Quantidade 1, 2, tudo isso aqui para trabalhar já o letramento matemático. Tudo isso pode ser solicitado para o Instituto Benjamin Constant. Então, o formato da estrela, tudo está em relevo nesse material termoforme. Então, aqui é uma folha que dá o relevo, né? E aqui embaixo está só a folha colorida, porque se vocês tiverem um aluno baixa visão, ele pode usufruir desse material também. Esse aqui representa como é o manuscrito, porque normalmente o aluno cego ele vai ter curiosidade de como é a escrita cursiva em tinta, né? Então aqui vai representar os contornos para ele ter acesso de como as pessoas sem deficiência elas escrevem. E além disso, lá também disponibiliza vários livros e apostilas em braille. Então essa aqui é em termoforme, então aqui está em braille. E ela pode, todo esse material ele é de alfabetização, então é uma apostila, como se fosse uma cartilha para alfabetização em braille. Quanto à matemática, o letramento matemático, a gente utiliza o soroban. O soroban é esse ábaco, ele é um ábaco chinês, né, que depois os japoneses usaram também. E ele foi adaptado para o registro de cálculos por pessoas cegas, né? E como que ele funciona? Ele é dividido em parte inferior e parte superior. Essas duas partes, elas são divididas por uma régua, que é chamada de régua de numeração. Normalmente, o soroban convencional, ele tem 21 hastes. Então, hastes são essas aqui, né? Onde está dispostas as contas, cada bolinha dessa chama conta. 21 hastes ou eixos, que também pode ser chamado de eixos. E esses eixos, eles vão estar distribuídos de 3 em 3 em 7 classes. Então, aqui, ó, gente, cada haste vai ter uma bolinha indicando a posição dessa haste, porque isso aqui vai ser usado por um aluno cego, e um tracinho indicando a classe. Então, de 3 em 3 eixos, eu tenho uma nova classe. Esse instrumento, ele não é utilizado como uma calculadora. Ele é utilizado, na verdade, como um registrador. Porque quando a gente está fazendo operações matemáticas, a gente registra em papel.
No Braille fica muito difícil do aluno, porque ele tem que ter acesso via tátil. Então fica difícil dele digitar e ter acesso para a leitura, até ainda mais na reglete. Então isso aqui foi a adaptação de registro. Como são representados, né, os números? Então eu vou dar algumas demonstrações sobre representação de números e sobre adição. E aí as outras operações matemáticas vocês podem procurar no YouTube. Existem vários vídeos demonstrando operações matemáticas utilizando o Soroban para estar ensinando os alunos de vocês. Então, cada classe, que são 3 eixos, elas vão ter uma denominação. Então, eu começo de cá. Então, aqui, o primeiro eixo vai ser representado as unidades, aqui as dezenas, centenas. Minha segunda classe é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim por diante, né? A parte inferior, cada conta, ela corresponde a um valor absoluto de 1. E a parte superior, cada conta, ela corresponde a um valor absoluto de 5. Então, por exemplo, na minha unidade 1, usando o meu eixo 1, se eu quiser representar o número 2, então eu vou subir 2 contas, que aí eu estou representando o número 2. Então, quando as contas elas estão próximas à minha régua de numeração, significa o que eu estou querendo representar. Então, número 3, eu subo mais uma. Número 3, eu subo mais uma conta. Número 4, mais uma. E agora, para eu representar 6? Se a de cima, da parte superior, vale 5 e eu quero representar 6, então eu desço 3 e desço 5. Então, 5 mais 1, 6. Se eu quero representar 7, subo mais uma conta. 8 e 9. E para eu representar 10, aqui eu já usei todas, né? Então, eu vou afastar, porque aqui está representada as unidades, e vou subir uma dezena, porque o segundo eixo representa as minhas dezenas. Então, aqui está representado o número 10. Se eu quero representar o número 11, então eu já tenho uma dezena, 11 é uma dezena mais 1, uma unidade. Então, eu subo mais uma conta aqui da unidade. Se for o número, por exemplo, 112, então eu subo uma centena, porque o terceiro eixo corresponde a centenas, 112, e subo aqui mais um na unidade. Então, aqui, uma centena, uma dezena e 2 unidades. Então, aqui está representado o número 112. Essas são as representações, né, que aí você, se for 1000, por exemplo, 1112, então eu subo mais um aqui, e assim por diante. E para fazer as operações eu vou dividir o meu Soroban em classes. Então ele vai ter a parte que eu vou considerar a parte direita, a parte central e a borda esquerda do meu Soroban. Então, por exemplo, se eu quero somar 10 mais 12. Então, 10 eu vou colocar aqui na minha primeira, né, na minha primeira classe, 10. Aqui nenhuma, então 10, 0 unidades e uma dezena. Eu vou pular uma classe, então aqui, pulo uma classe e aqui eu represento. Então, eu falei 10 mais 12. Então, aqui eu já começo a representar a minha segunda parcela. Então, lá já está representada a minha primeira parcela e aqui a minha segunda parcela. Então, aqui eu coloco 2 unidades mais 10 dezenas. Então, aqui 12. Ao somar, eu preciso usar uma parcela referencial, porque se eu somar a parcela 2 na parcela 1 diretamente, eu vou perder o valor que era a minha parcela 1. E se eu quiser conferir depois se a conta ficou correta, não tem como. Então, eu vou usar uma parcela referencial, que eu vou usar a última classe. Então, nessa última classe, eu vou representar o mesmo valor que está na primeira parcela, que é o valor de 10. E aqui eu considero a mesma direção. Então, aqui seria unidade, dezena e centena. Então, unidade, né? 0 unidades, número 10, e aqui uma dezena, número 10. Então, agora eu volto para fazer a soma.
Então aqui, 0 unidades mais 2 unidades, o que eu vou fazer? O aluno ele vai desenvolver esse cálculo na cabeça. Então 0 mais 2 é 2, então ele sobe 2 aqui. Agora, 1 unidade mais 1 unidade, então eu desço 1 unidade e 1 mais 1 é 2. Então, ele tem um valor total aqui que é registrado, que é 22. E de cá, ele pode conferir, porque aqui está representado o número 10 na última parcela, então 10. A segunda parcela, né, 10. A primeira, 10 mais 12, a soma, 22. Então, esse instrumento ele é utilizado como uma forma de registro. Aqui, eu só mostrei para vocês, assim, para dar noções básicas. Mas, para desenvolver essas habilidades com o aluno, é necessário primeiro desenvolver habilidades do sistema decimal. Porque vocês viram que o Soroban ele é baseado no sistema decimal. Então, o aluno ele vai ter que ter uma noção do que é dezena, de que, por exemplo, o número 12 é uma dezena mais 2 unidades, a centena. Então, normalmente, é utilizado o material dourado para desenvolver essas habilidades. E depois, o Soroban ele é utilizado apenas para o registro. São muitas informações, né? Informações novas sobre tanto quanto ao letramento em língua portuguesa quanto ao letramento em matemática. Essa videoaula seria mais uma videoaula prática para vocês terem acesso, né, a um pouco do conhecimento que é necessário para alfabetizar ou letrar um aluno cego. E vocês podem procurar mais conhecimento. Na apostila eu disponibilizo alguns links que vocês podem buscar para ter conhecimento as outras operações do Soroban, a questão do pré-braille, como deve ser trabalhado, né? E depois a alfabetização em braille, mas eu espero ter contribuído um pouco com a formação de vocês. Então eu espero ter contribuído um pouco com a formação de vocês e eu agradeço, né, a oportunidade de ter compartilhado um pouco dos conhecimentos e espero estar contribuindo com a formação e principalmente que vocês coloquem em prática essa formação para beneficiar os alunos com deficiência visual. Muito obrigada!